sentido, né, socialista comunista, muito pelo contrário, a proposta que eles estão fazendo é de uma revolução no próprio exercício do pensar e praticar a psicanálise. Esse é o objetivo deles nessa obra, né? Como que o materialismo histórico dialético, né, como uma perspectiva de análise da realidade, né? E aqui eu me coloco sem medo de errar, que até hoje não existe uma que melhor faz a leitura da realidade do mundo capitalista do que o materialismo histórico dialético, né? E a partir dessas proposições, eles fazerem uma leitura da psicanálise, fazer uma leitura política dos seus conceitos, de como que eles podem ser tomados, um manifesto. Não é à toa que a gente utiliza, né, esse primeiro livro, né, como o próprio manifesto comunista, né, tem um papel ali muito de fundação de uma perspectiva política. Usar esse livro também nesse sentido, então, se torna extremamente importante. Então aqui, tá, esses capítulos 5 e 6, a gente está falando aqui, né, de questões muito importantes, né, que está falando sobre a transferência, né, e sobre como a transferência ela trabalha com essas duas categorias de poder e desejo na clínica. Como que essas duas perspectivas da transferência, porque transferência é poder, né, quem faz um debate extremamente interessante, começa com esse debate de que a transferência, se ela não for pensada de uma maneira cuidadosa, ela pode ser extremamente maléfica. O Firenze, né? Firenze, ele é com certeza o primeiro que faz esse tipo de interpretação do que seria essa transferência. Se o psicanalista ele não tomar cuidado consigo mesmo, ele vai estar muito mais desempenhando um exercício de poder do que literalmente, né, fazendo movimentar, né, uma relação transferencial e para que a análise ocorra, né? E uma segunda coisa é que só dentro de um processo de transferência, né, que a perspectiva do desejo, como, né, fundada por Hegel e depois colocada por Lacan dentro da psicanálise, ela se torna possível, né? Então Lacan também chama atenção para essas perspectivas já a partir do seminário 1. Ele já está fazendo inferências sobre, né, como que só dentro de um processo transferencial o desejo vai circular. Então, dentro dessas características aqui, tá? A transferência, ela é literalmente esse nó do poder e o desejo. Esse nó. Esse nó entre poder e desejo, né, nos traz, a partir do Parker e do Cuellar, a seguinte reflexão. O fenômeno clínico, né, revela padrões de relacionamentos e estruturas de poder pré-existentes. Ou seja, isso eu já me peguei refletindo e ano passado eu já cheguei também a fazer essas inferências publicamente. Eu falei, será como que é lidar com a análise de uma mulher que fala da sua mãe dentro de uma matriz de perspectiva ideológica em que o patriarcado e a misoginia dita sobre a vida dessas duas mulheres, mas de maneiras diferentes. O patriarcado e a misoginia vai agir sobre a mãe, construindo uma ideia, né, como a Simone de Beauvoir nos traz, né, uma ideia de mulher que o patriarcado construiu, e para essa filha, um outro modelo de mulher, onde é que essas duas fazem parte de um processo histórico de opressão, mas que essas opressões, historicamente falando, elas acabam criando conflitos entre essas duas mulheres. Né? Então isso é muito interessante. Do momento que a gente chegar ao ponto de, né, hoje a gente já tem, né, as chamadas mulheres progressistas, né, e a sua mãe, elas dentro da clínica, elas começando a entender que elas são tão moralistas em seu desejo e em suas relações quanto as suas mães eram, né?
Elas já começam a perceber que essa burocratização que existe dos afetos, dentro dessa linguagem progressista que surgiu, ela é tão opressora quanto, né, a linguagem em que suas mães foram forjadas como mulheres. E como que isso pode entrar em choque, né? Essas visões historicamente diferentes do que é ser mulher, né? Dentro de um sistema que é construído não por elas e muito menos para elas, né? A segunda coisa, o analista maneja a transferência para que o analisando confronte e elabore essas estruturas. E quando a gente está falando de estruturas pré-existentes, a gente está falando de família. Ele começa a elaborar essas relações que ele estabelece com outros, né, durante toda a vida dele. Ele começa a elaborar como que é feita essas, né, como que isso é construído. É uma permissão, é um momento. E a gente pode até jogar isso numa linha interpretativa, né, dentro de uma teoria da psicanálise, de que uma sessão de análise é uma possibilidade de um sujeito lidar com um mundo que é altamente acelerado. Então ali ele tem um momento onde é que ele pode parar e pensar, parar e refletir, e principalmente elaborar essas questões, né? Então, aqueles 45 minutos, uma hora, pode ser que na semana é o único momento que ele tem de fazer isso. Associar livremente, falar livremente, elaborar livremente, fora de uma lógica produtivista, fora de uma lógica, né, resultadista. Então, isso é muito importante para que a gente comece a pensar, né? E aqui nós vamos ver que o Cuellar mais o Parker, eles vão estar até também, né, revendo essa ideia de poder. Que ele vai dizer, ó, num processo analítico, há uma construção de um sujeito de poder, né? E quando a gente fala que é de ação, dele poder agir de uma maneira diferente, né? Que é algo que é muito interessante, que parece que saiu da linguagem da psicanálise. Do agir diferente, né? Então vamos lá. Repetição inconsciente da matriz edípica e das normas sociais que assujeitam o indivíduo, então, esse é o único lugar que ele vai poder parar e pensar o que está acontecendo na vida dele. Nossa, eu estou em mais uma relação fodida de novo. Esse é o único momento que ele vai poder, né? Ó a palavra, ele vai poder parar e elaborar do porquê que ele se coloca numa situação como essa. E, inclusive, elaborar o quanto ele é protagonista em seu sofrimento. Aquela lógica freudiana, né? E que eu até modifico. Que eu coloco assim, qual que é o grau de responsabilidade que você tem, não na queixa, mas nesse sofrimento em que você me relata. Dele conseguir entender qual que é o grau que ele tem, né? E de muitas vezes chegar a um grau de conscientização, né? E isso não é uma promessa da psicanálise, isso não é uma promessa disso que a gente está colocando. De falar assim, não, eu não estou doente, eu estou sendo explorado, né? E por último aqui, o poder do analista em residir justamente naquilo que é muito estranho ao poder, né? Que é o silêncio. Nessa data, né, instituída pela União Soviética e pelas mulheres comunistas, né, especialmente por aquela que pensou essa data, que é a Clara Zetkin, né, que foi o 8 de março, um fato interessante é de que, muitas das vezes, o que a gente tem que se permitir fazer? Quem está verdadeiramente no poder de ditar as regras? Calar a boca. Eu me peguei falando isso para uns colegas que estavam falando de movimentos sociais aí, né? Falando e tal, né? E parecia ali muito um ressentimento de que eles não estão mais podendo participar. Eu falei, talvez, eu acho que a nossa participação nesse momento, eu falei, pelo menos a mim eu compreendo que é de em determinadas situações, momentos e lugares, eu calar a boca e escutar já é uma grande
É ser um grande aliado fazer isso. Ficar calado, escutar. Mesmo que eu possa estar escutando coisas que eu discordo, mas ficar calado, não dar palpite. Só ouvir isso, inclusive aquilo que eu possa julgar como erro, e compreender por que está nessa ainda, né? E tal, que não sei o que. Né? Só que no mundo da internet, aonde todo mundo pode ser um opinólogo, não falar acaba sendo muito sofrível, principalmente para aqueles que sempre tiveram o lugar de poder em falar e em não é falar, mas de ditar o que vai ser falado, né? Então, o poder do analista está justamente sobre isso. Ele, no silêncio, em ele se recusar em ter o controle sobre o analisando. Gente, isso aqui é uma premissa extremamente ferenziana. Firenze já falava isso a partir ali da primeira fase dele como psicanalista. Já no texto dele sobre a técnica ativa, a elasticidade da técnica, ele já chamava atenção sobre isso. Olha, a gente precisa fazer análise, né? Ele falou assim, ó, a gente precisa fazer uma análise pessoal engajada, nós analistas, nós temos que estar lá no, né, sendo analisados como nós queremos que os nossos analisandos se entreguem para a gente perceber que a gente tem que se recusar a um exercício de poder. E o grande exemplo que a gente tem nisso, de todos os casos que o Freud cita, dos casos clássicos, é o fracasso dele do Homem dos Lobos. O fracasso dele com a Dora. Mas o Homem dos Lobos, ele é o caso mais emblemático disso. Quando Freud quis determinar o que estava acontecendo com aquele paciente, inclusive de dizer que ele estava totalmente curado. Né? Continuamos aqui. O analista apenas utiliza o desejo na transferência, mas ele depois dissipa sua presença para ser descartado, anulado e esquecido. E imagina no mundo desse, do capitalismo neoliberal que construiu um delírio, né? Porque é um delírio por si, não um delírio, né? Mas que construiu um delírio coletivo, e delírio coletivo a gente dá um nome de ilusão, como nos ensina Freud, né? Quando um grupo delira junto, nós construímos uma ilusão. A ilusão é do âmbito do coletivo, de que nós não seremos esquecidos. Nós estaremos na rede para sempre. Gente, tem pessoas que têm milhões de seguidores e pode ser que você não saiba nem quem ela seja. Ela está falando para um nicho tão vinculado a um grupo que a gente não sabe quem que é. Porque a gente está falando de um mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas. A gente tem que começar a compreender isso. Da nossa efemeridade e de que, no final das contas, a gente não é tão importante assim. Isso é muito libertador, a gente saber que não é tão importante. Né? Então vamos lá. Dentro desse contexto aqui, tá? A fantasia, como a gente está falando aqui, como uma estrutura dentro dessa ordem clínica e encenação do desejo. Né? Porque a psicanálise, durante muito tempo, ela construiu de que um dos objetivos de uma análise é atravessar a fantasia. Né? O Kuedjar e o Parker estão dizendo o seguinte: vamos começar a observar a fantasia de uma outra maneira? Vamos pegar essa categoria psicanalítica e propor, né? Porque, primeiro, nenhuma fantasia ela é individual. E isso aqui que eles trazem é muito rico para a gente pensar. Nenhuma fantasia é individual. Vamos pegar qual que é a fantasia mais generalizada? São as fantasias sexuais. As fantasias sexuais que nós temos do que fazer sexualmente com a pessoa, quando eu falo do coito, né, e do ato, né, sexual, elas estão incrustadas dentro de um discurso do que é transar.
É nisso que o Lacan nos aponta de que não há uma relação sexual. Porque no final das contas, né, o que nós fazemos ali na cama com o parceiro, com a parceira, né, das N maneiras que a sexualidade ela nos amplia, porque ela é perversa por si, né, no sentido de ser pervertido, não de perverso, né, é que literalmente nós estamos fazendo algo dentro dessa grande trama dos significantes que nos dão esses sentidos para com que nós aí consigamos ler o mundo. Tudo bem? O que a gente bate o olho e dá tesão, ele é bem ditado pelo social. Mesmo o mais perverso possível. Mesmo o mais perverso. Quando se vai lá dentro da loja de, sei lá, né, de equipamentos aí para relações sexuais, etc., né? Quando há a pergunta, você quer fazer algo de diferente? Eu quero fazer. Esse algo de diferente, na verdade, está dentro de um discurso do que é, né? Do que é. Inclusive de falar da liberdade sexual, excluindo daqueles que, por exemplo, não querem ter relações sexuais até um determinado tempo. Isso é muito interessante, né? Uma pessoa chegar e dizer assim, olha, eu escolhi esperar. Nossa, mas né, a liberdade sexual dessas pessoas do eu escolhi esperar está completamente alienada. Por quê? E quem disse que essa prática discursiva sua da liberdade sexual, ela também não é produzida a partir de uma relação alienada com o que é o ato sexual? Essas são questões extremamente importantes para a gente entender. Segundo, né, oferece uma interpretação da realidade baseada no desejo, definindo quem somos na divisão entre o gozo e o sofrimento. A forma com que nós fantasiamos o mundo. Gente, estão sendo construídas fantasias aí, né? Que estão aí a todo momento. A pessoa se vê como empreendedora, de uma pessoa ver como, por exemplo, nossa, hoje eu não produzi. Hoje eu não produzi direito. Aí você vai ali e pergunta, né? Quem que não produziu direito? Um trabalhador assalariado. Não, você produziu direito para o seu patrão. Você continua produzindo direitinho. Se você não tivesse produzindo direitinho, você estava demitido. Mas da pessoa já criar essas autoculpabilidades de que ela não está sendo um objeto de rendimento para produtividade exploratória e de mercadorias e etc. A cristalização da clínica. Na transferência, a fantasia se cristaliza, permitindo ao analisando pensar o desejo em vez de apenas o quê? Vivê-lo. E é isso que muitas vezes a gente precisa, né? Hoje eu estava falando para meus alunos, né? Justamente sobre isso. Eu falei, se criou no Brasil aí umas falsas premissas que, assim, elas são reverberadas a todo momento. O Brasil está polarizado. Não, o Brasil não está polarizado, porque para polarizar você precisa ter duas ideias completamente antagônicas lutando para ser hegemônicas. Isso no Brasil hoje não existe. Os dois blocos que hoje disputam o poder no Brasil, eles são dois blocos que defendem o mesmo ponto de vista de sociedade, mas esses dois blocos, eles só divergem em uma coisa. Como fazer isso? O capitalismo está certo, o neoliberalismo é o caminho, só que de um lado, conservadores dizem, liberais, né? Conservadores dizem, eu faço isso melhor, e do outro lado, liberais de esquerda dizem que fazem melhor. E no final das contas, ninguém está propondo uma outra coisa. Os dois apenas se degladiam para dizer o seguinte: eu faço uma gestão melhor
disso aí. Eu faço isso aí funcionar melhor, né? E isso é muito importante. Não é viver o desejo, mas você pensar por que, que você está vivendo isso. Por que, que eu quero isso? Por que essa fantasia me domina? Porque se a fantasia está muito ligada à questão do campo do desejo, é muito importante a gente pensar essa questão do desejo para além de apenas vivê-lo, porque aí dá para a gente pensar em talvez, por que não, uma desalienação do desejo, né? Fala, fala Nayara, fica à vontade, estou te Eu ouvindo. queria ficar quieta, mas não consigo. Se eu estiver incomodando, se avisa. Mas é que eu fico pensando assim, será que a gente consegue pensar que a alienação tem a ver com o agenciamento do desejo pelo modo de produção? Sim. Assim, eu estou achando que é impossível, assim, e talvez eu fico pensando que talvez no processo de análise alguma coisa do possível seja, nem sei se a gente se libertar, mas pelo menos a gente está advertido de que o nosso desejo está agenciado pelo modo de produção, né? Uhum, E que é difícil escapar dessa armadilha. uhum. Tipo, Enquanto a revolução não foi feita no sentido político, né, Nayara? Da gente pelo menos ter um mínimo de clareza do seguinte: eu posso até aqui, pois é, sabe? Porque senão a gente entra nessa questão muito catastrófica da pessoa se sentir incapaz para sempre. Porque ela sempre vai estar num campo alienado de que ela nunca é suficiente. exato. E eu queria só acrescentar uma coisa, eu acho super importante quando a gente usa o termo responsabilização ao invés de falar de culpa. Uhum. Sabe? Culpa é uma palavra que atrapalha muito, né? Isso, Até onde isso. você tem culpa naquilo que te faz mal, mas Uhum. até onde você tem responsabilidade, eu acho mais tranquilo, Isso. né? Eu sei, E eu, na verdade, eu até falo qual que é o grau de responsabilidade. sim, Porque em questões a gente pode ter muita responsabilidade, em outras a gente pode ter pouquíssima responsabilidade, né? Porque senão a gente acaba, né, entrando nessa prática hegemônica clínica da psicanálise de que o que está acontecendo com aquela pessoa que ali sofre é responsabilidade dela. É como se ela tivesse o total poder de lidar com aquilo ali, ela se colocou naquilo, ela pode sair. E não é assim. Não é assim, né? É aí que a gente cai naquela de começar a vulgarizar determinadas afirmações em que acaba caindo a responsabilidade sobre as vítimas. É o que aconteceu aqui no estado de Goiás. A mulher tem os dois filhos assassinados, né, pelo um lixo humano, que é o ex-esposo dela. O cara, ele é tão fraco que ele se mata, porque ele não consegue lidar, né? Isso mostra o quanto que o homem é frágil, né? O homem é frágil, a masculinidade ela é frágil, o cara ele não dá conta de peitar e bancar os BO, mostra o quanto que o homem é fraco em si, né? E o interessante é que o que se tentou fazer com essa mulher era tentar criar um discurso que legitimasse a prática do homem. Ah, ela traiu, ah, que ela não sei o quê, ah, que ele fez aquilo. Assim, foi criado um discurso de esse é um discurso de culpabilização, que não é de responsabilização. Né? Então, assim, a questão ela precisa ser deixada muito clara. Né? Qual que é o grau de responsabilidade? Né? Porque a gente não tem controle de tudo. A gente não tem controle de tudo. Não é? Mas é muito importante quando uma pessoa está na sexta relação ruim, ela começar a se preocupar, a se perguntar o seguinte: tá, o que que eu ando fazendo? O que que acontece aqui comigo que me coloca em situações como essa? Chega um determinado momento que aí que é um fato interessante, que isso aí é algo que a psicanálise, né, o ensino de psicanálise Lacan deixa escapar,
boas interpretações, que é justamente essa, que é o seguinte: chega um determinado momento que a pessoa ela não consegue elaborar aquilo ali, do porquê que ela está fazendo aquilo de novo. Ela chega até onde ela consegue elaborar a primeira vez, criar uma elaboração, segunda ela consegue, terceira, de repente, na quarta, ela fala, gente, não dou conta. Aí o que a pessoa faz? Procura o analista. Procura a tal da ajuda. Né? E isso é muito importante. Né? O analista atua como um vazio, entre aspas, tá, gente? Isso aqui coloca entre aspas, que tem gente que quer fazer um discurso, uma interpretação. Não, gente, é só para a gente aqui criar uma forma didática, se falar sobre, né? Ou o interlocutor no qual o analisando elabora a sua própria verdade. Ali ele vai poder se arriscar. Por isso que as regras de neutralidade e abstinência perpassa a isso. Em o analisando criar uma situação dentro da clínica aonde ele vai poder falar sobre tudo e de que nós aguentamos. Obviamente, né? Levando em consideração critérios extremamente éticos, né? Sobre vida, sobre questões que, né? Acho que a gente não precisa ficar, né? Quando eu falo assim, é ouvir essa. Ah, mas é ouvir tudo, é escutar tudo, inclusive aquilo que vai ser necessário a gente tomar algum tipo de ação para evitar não se fazer, né? Então vamos lá. E por último aqui, a fantasia na clínica é uma etapa transferencial para a elaboração da verdade o quê? Subjetiva. Daquilo que foi consolidado no campo das mentalidades. Ah, eu sou assim, né? Isso aqui é muito interessante quando nós estamos escutando no Brasil pessoas pretas. De verdades que são construídas e elas são subjetivadas, né, historicamente, né, geracionalmente, que chega em determinada situação e isso chega à clínica. Né? A culpa do sucesso, por exemplo, de que eu sou o único da minha família que chegou a esse grau de sucesso, aquela culpa de que se eu estou aqui, por que eu não estou trazendo todo mundo junto? Sabe? Esse tipo de culpabilidade que ele não consegue compreender, porque isso é de uma verdade subjetiva, construída histórico-culturalmente, em que, numa sessão, ele pode começar a falar: peraí, né? Isso pode se desdobrar, né, para além da clínica, esse processo de conscientização do porquê sofre. Né? A tirania da ausência de estrutura e o poder oculto, né? A crítica à negação, que está vinculada justamente ao ocultamento de poder. Vamos lá. Negar desigualdades estruturais em grupos revolucionários apenas permite que o poder seja retido de uma forma oculta e inquestionável. É literalmente o seguinte: se nós vamos imaginar que nós atendemos determinados grupos de minorias, se a gente negar que existem desigualdades estruturais que a gente precisa pensar, a gente vai estar literalmente reforçando as estruturas de poder. O sofrimento de um homem preto e de uma mulher preta tem hierarquias de opressão a serem escutadas. A escuta de um homem hétero para um homem LGBTQIPN+, elas têm estruturas que são postas. Isso precisa ser escutado. Escutar o sofrimento de uma pessoa milionária e escutar o sofrimento de uma pessoa de um trabalho precarizado tem ali estruturas que precisam ser levadas em conta. Isso é muito importante a gente ter clareza disso. Porque negar isso
E dizer que o sujeito do inconsciente não vê classe, não vê cor, não vê. Isso é uma bobagem. Isso é de uma pobreza psicanalítica que é penoso, é antiético na prática da psicanálise. O ponto de vista, né? O sujeito submetido ao poder, né? O analisando que a gente está falando aqui, tem uma sensibilidade maior para identificar as operações de opressão do que quem detém o privilégio. Isso é fato, né, gente? Isso é fato. Que dia que um homem vai falar dentro de uma sessão de análise, um homem, esse aqui, ó, desse estereótipo aqui, eu falo, nossa senhora, o assédio, nossa, quanto um homem branco hétero no Brasil, nossa, é um negócio assim, todo homem branco hétero sofre assédio, é muito difícil. Ou as coisas idiotas que a gente sempre ouve, nossa, eu sempre sofri preconceito por ser muito bonito ou muito bonita. Né? Então, levar isso aqui em conta é uma questão ética. Né? Uma questão ética. Porque as implicações clínicas aqui a gente precisa entender. O analista deve reconhecer sua posição nos regimes de poder social. Peraí, eu sou o quê? Eu sou trabalhador? Eu sou classe média? Eu sou burguês? Quem eu ando atendendo? Né? Aonde eu estou aplicando a escuta psicanalítica? Né? Isso é muito típico nas formações. Quando a pessoa vai fazer formação em psicanálise, e tal, a clínica e tal. Qual que é a clínica ali que estamos falando? Quando se fala de um consultório, quando se está atendendo pessoas? São pessoas de classe média, com poder aquisitivo, com poder social e etc. Quando se joga questões mais problemáticas, como atendimento na saúde pública, atendimento público, atendimento popular e etc., há uma vacilação porque a psicanálise ela não está pronta para isso. Todo esse floreio, todo esse rebuscar, todo esse clichê, toda essa mise-en-scène que se tornou a psicanálise hegemonicamente, eu não estou falando à toa, mas hegemonicamente, ela tropeça nisso aqui, que é justamente se tornar um aparato de normalização. E historicamente, teoricamente também, se nós pegamos a teoria da psicanálise, ela só está se importando com essas questões de uma maneira mais aprofundada agora, com alguns relances na história clássica da psicanálise. O Reich, Sabine Spielrein, Vera Schmidt, né? Começa a pensar uma psicanálise ali, onde é que o mundo ele entra pela porta da clínica, a psicanálise precisa sair de dentro daquele consultório burguês e se apresentar para a sociedade como uma prática de cuidado séria, a ser reconhecida socialmente, e não apenas por um grupo. E a psicanálise, historicamente falando, as suas práticas, a sua teoria e a sua ética de estar na sociedade é mais de reforço de um aparato de opressão e exploração do que de questionamento e contestação. Isso é um fato. Se a gente for falar sobre o Brasil, se a gente for falar geralmente, nós temos aí, né, do Freud assinando que a IPA deveria pertencer ao Instituto Göring, a Sociedade Alemã de Psicanálise fosse ali absorvida pelo Instituto Göring, ao boom da psicanálise na ditadura militar, aqui no Brasil. Daqui que ocorre que da porta da fora do consultório, meu amigo, é mundo. E se a psicanálise não dá conta disso aí, né? Essa supressão ilusória do tema do poder simplesmente abre o caminho para que aqueles com poder retenham, mas de maneira o quê? Oculta. Eu tenho poder, mas eu não falo sobre. Porque se eu não falo sobre o poder,
eu não vou questionar, né? Se eu não falo sobre. E em um país como o nosso, que tem como prática cultural silenciamento, que não tem um país que luta para silenciar, jogar para debaixo do tapete, fazer exercícios. Não, gente, vamos esquecer isso. É bola para frente, é daqui para frente, etc. E isso eu estou falando de constituições pré-existentes, de relações familiares, as violências que ocorrem em família, que elas são ocultadas, jogadas para debaixo do tapete, se desmente uma criança violentada, né? O desmentido, né? Até mesmo quando a gente fala de algo mais amplo, né? Gente, nós somos um país que nega a escravidão até hoje. A gente fala que teve escravidão, a gente fala sobre esses efeitos. Quando eu falo que nega, até hoje nós não fizemos uma justiça histórica pela nossa experiência de 300 anos escravizando pessoas. Nós não fizemos isso. Nós não temos nem um museu da escravidão aqui dentro do Brasil. A gente tem museu do Holocausto. A gente tem museu não sei o que lá. A gente tem, mas, por exemplo, no Brasil, a gente não fez justiça histórica à escravidão. A gente adora em falar não deixar a memória, né, sumir, ditadura. Gente, a ditadura no Brasil funcionou como ela funcionou, só foi possível dela ser como ela foi porque ela foi desenvolvida dentro de um país que é estruturalmente colonial e escravista. Ou seja, um país que culturalmente ele é violento. A violência ela é um instrumento de resolução de problemas, né? A psicanálise radical, no sentido que a gente se propõe nesse manifesto, exige uma análise do lugar da clínica entre os aparatos de poder existentes. A clínica e a psicanálise, ela é um aparato ideológico capitalista ou ela pode ser um aparato contra-ideológico, subversivo? Pelo menos o que eu estudo de psicanálise até hoje, o potencial que a psicanálise tem, mesmo que isso não tenha sido o objetivo do Freud, é de subversão. Falar de sexualidade em mulheres histéricas, porra. Mesmo que eu não quisesse ser o grande subversivo, isso ocorre. Né? A queixa como motor, né? Incitamento à rebeldia. Estericizar o analisando significa incitá-lo a se queixar e a se rebelar contra as estruturas de poder que oprimem. Gente, isso faz parte do nosso julgo cultural, que é, não reclame, trabalhe. E o que nós devemos fazer? Queixe-se, fale mal do seu patrão, reclame do seu casamento, reclame da sua vida, fala o que está, se queixa, aqui é o seu lugar de colocar isso para fora. Diga o que está ruim, fale, sem problema nenhum. Dentro disso aqui, a estericização, como o Parker e o Quaid estão defendendo, é justamente sobre isso. Que a pessoa ela começa a tomar uma consciência de que eu tenho alguma coisa de errado. Né? Falam para eu trabalhar, 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 trabalhar. Eu cheguei aqui aos meus 35 anos, eu não tenho minha casa. Eu cheguei aos meus 35 anos, eu não tenho estabilidade financeira. Eu cheguei aos 35 anos, eu não sei se semana que vem eu vou estar empregado. Eu estou com 35 anos, eu estou num trabalho de merda. É o direito de reclamar, né? O direito de se queixar. A queixa histérica é uma forma de verdade subjetiva frente ao poder estabelecido, revelando o que está oculto, né? Para trazer aquilo que está oculto, você traz ali, né? E aquilo é expressado. E numa dimensão política, que a gente pode pensar aqui, né, que é o da consciência de classe, né, que esse tipo de conscientização
Ó, pra você ver, para deixar isso muito claro, que aqui o que está se falando de revolução não é revolução socialista e comunista. Mas o que eles fazem na comparação? Esse tipo de conscientização da queixa do sofrimento, que pode ser transposto para uma demanda, ela tem aqui algo que é análogo à consciência de classe, que é justamente começar a conscientizar do que, por que eu sofro dessa maneira, por que isso, né? Por que isso me faz me angustiar tanto, por que eu sofro, por que eu tô aqui patologizado, por que o meu sintoma me paralisa, por que isso me acontece? É tomar consciência disso. Tomar o que vai acontecendo aqui para si mesmo. O Lacan tem até uma expressão dele que ele fala, ó, a cura ali para a psicanálise é quando o sujeito, de alguma maneira, ele começa a tomar os sintomas para si, ou seja, ele começa a fazer algo de criativo com seus sintomas. Esses sintomas deixam de ser algo vinculado ao sofrimento e acaba se tornando algo que no campo da produção, para si mesmo, como vida, como existência. E a resposta lógica que a gente precisa colocar aqui, a histeria não é um transtorno, mas uma resposta lógica e sensata diante do poder arbitrário do opressor. E isso já está no estudo das histéricas desde quando Freud começou. A histérica é aquela que não se abaixa aquilo que é colocado a ela. Então ela somatiza. Ela paralisa, ela fica catatônica, ela manca, ela arrasta, ela dá surto, mas ela se submeter àquilo ali que foi colocado a ela é um problema. Tanto que é uma tese interessante de se falar que hoje em dia, num mundo totalmente acelerado como esse, produtivista, depressão é uma resistência. Não uma resistência no sentido psicanalítico. É uma resistência diante esse mundo que faz isso com a gente. O corpo desacelera para além da nossa compreensão. Estou fazendo isso aqui, você tem que parar. Por isso que o deprimido, né, costuma procurar uma clínica, se não for analítica, né, mas da, sei lá, da psicologia, etc. A psicanálise como mercadoria e sua impossibilidade. Vamos lá. No capitalismo, a psicanálise foi convertida em um artigo de luxo, mercantilizada e privatizada. Alguma dúvida nisso aqui, gente? Que isso aqui é uma verdade? Alguém tem dúvida disso? Né? Alguém tem dúvida nisso? Tem uma. Lacan, no seminário 7 dele, ele tem uma fala lá, dentro de toda, né, porque ele tem um problema muito grande na didática dele, mas que eu captei a seguinte questão, que é a seguinte. Ser analista e tratar de seus pacientes não é só fazer seu paciente voltar na próxima sessão e pagar, não. Não é fazer esse paciente continuar, ficar voltando, não. Esse não pode ser o objetivo de um analista. Em fazer o paciente voltar. Ah, eu tô com um paciente há 4 anos. Tá. Mas e o processo analítico desse paciente? Não pode ser só isso, não. Claro, gente, porque a gente está trabalhando aqui dentro de uma perspectiva de material histórico dialético, o mundo ele é contradição. E eu estou no momento que eu estou lendo uma biografia da Simone de Beauvoir, né? E é muito bom você ler a biografia de pessoas que são tão assim, né? Pensadoras, intelectuais, gênios do saber, como foi a Simone, e o quanto que ela, como pessoa, ela era uma contradição viva. Óbvio que nós todos somos. Que se tem algo que a psicanálise também nos mostra a partir da clínica, é que nós somos isso. A gente adora falar que é ambivalência. Não, nós somos contradições ambulantes. Nós somos o positivo e negativo dentro de um mesmo sujeito. Por isso que o Lacan ele acerta quando ele fala toda forma com que nós nos vemos ela é imaginária porque ela literalmente parte de um princípio
que nós acreditamos que nós somos. Ou seja, a gente tenta criar uma fronteira. Eu sou assim. Como assim eu sou assim? Eu sou. Você já passou por todas as experiências humanas possíveis? Não. Então como é que você pode falar que você é assim? Você está sim, de acordo com as experiências que lhe foram apresentadas até agora. Mas, né, versões conservadoras distorcem conceitos radicais em técnicas adaptativas e reacionárias. Né? Isso aí é um fato. Né? Tem até. Eu fiquei sabendo. Não, isso aí não é que eu fiquei sabendo, não. Eu vi, apareceu para mim. Pelo um Hells, como é que chama lá? Um instituto lá, uma pessoa se vende como psicanalista, que ela faz a formação psicanálise e inteligência artificial. Segundo ela moldou uma inteligência artificial a partir de perguntas advindas de um profundo e rico estudo sobre psicanálise. Acho que você vai fazer uma pergunta para essa inteligência artificial, ela vai te dar uma resposta analítica para aquele problema que você está enfrentando nesse momento. Gente, é o que tem aí, meu brother. É o que tem aí. Pessoas discutindo o que é o amor, né? Voltando àquilo que eu estava falando, né? A psicanálise parou de falar de sexo e sonho, né? E só fala agora sobre o amor. E eu vou te falar, e é um amor tacanho, né? Ah, o amor é falta. Tá. O amor é... Vamos pensar nisso na prática. Vamos ver como é que a gente enxerga isso, né? Condições de impossibilidade, que é aquilo que a Nayara falou, né? Que dentro de uma clínica, muitas vezes, é o que a gente pode fazer, o que dá para fazer muitas das vezes. Ó, hoje deu isso, essa semana deu isso, hoje deu para fazer isso. Né? Impossível para quem carece de recursos ou está alienado pelo trabalho que incessante. Que é aquilo, né? Impossível para quem a consome como mera mercadoria descartável, entre outros luxos. Que está muito nesse livro aqui, gente. Me permitam aqui pegá-lo. Que é o livro, né, da Lauf, que é o Rumo à Psicanálise Emancipada, Reatar com a Subversão. E nesse livro aqui ela diz, né, que a psicanálise se tornou algo muito chique a ser discutido em cafés por pessoas, né, que colocam a psicanálise nesse lugar. Ó, isso aqui é um artigo de luxo. Nós aqui consumimos isso. É algo de pessoas que estão numa categoria acima. Vivemos em um mundo em qual a psicanálise, né, é necessária, mas impossível. A psicanálise hoje é necessária, gente, mas ela é impossível. E ela é impossível, pelo menos para mim, eu chego a essa conclusão, não é uma opinião, uma conclusão que eu tenho neste momento. Ela pode mudar se eu, né, conseguir me basear em outras questões, que é o seguinte: a própria psicanálise no Brasil produz essa impossibilidade. Na formação do analista, no arcabouço teórico, nas instituições de formação, ela cria essa impossibilidade. É ela que criou. Ela cria isso. Né? Em lugar de ser uma teoria prática revolucionária, fica reduzido a uma técnica o quê? Adaptativa. E para que a gente possa fazer uma psicanálise radical, né, é muito importante aqui, já que a gente está falando de materialismo histórico dialético, começar, né, a resgatar essa história, né, da psicanálise, que é uma história que se faz necessária para que a gente entenda como que essas instituições e a nossa formação como analista, ela se estabelece. A gente tem até hoje que não sabe que Freud, por exemplo, achou tudo bem. A psicanálise ser integrada à instituição nazista. E a lógica dele é essa: para a psicanálise sobreviver, a gente faz coisa, né? E tá tudo bem, né? A recuperação da esquerda freudiana e uma das alianças históricas com os movimentos socialistas.
Isso ocorreu verdadeiramente, mas foi perseguido pela própria IPA depois. A IPA perseguiu, durante a Segunda Guerra Mundial, os psicanalistas socialistas, comunistas e judeus. Perseguiram. Eles ajudaram nisso. Se não perseguiu diretamente, expulsando de dentro da IPA, né, defenestrando, caçando, né? Elas literalmente silenciavam. Manda para o Brasil, como é o caso da psicanalista que fez a formação da Virginia Bicuda. Tá? O legado das clínicas gratuitas na Europa e as experiências pedagógicas revolucionárias, né, SPK, né, até mesmo a discussão das clínicas públicas de Freud, mas aí o povo fala isso, aí as pessoas esquecem. A experiência da saúde pública em psicanálise na Hungria e a experiência da psicanálise dentro da União Soviética. A União Soviética instituiu a psicanálise como uma prática de saúde pública. Né? Apoio às revoluções anticoloniais e resistência contra as ditaduras na América Latina, tanto que quem hoje, dentro da psicanálise, fala do Fanon, eles calam a boca para que o Fanon era um comunista, marxista, maoísta e que pegou em armas e que defendia a violência como ferramenta de libertação. Tá? E a prática revolucionária, na psicanálise, não estou falando da revolução no sentido revolução russa, estamos falando aqui nesse sentido de transformação da psicanálise. A clínica como a transição conceitual e prática em direção ao comunismo, a superação da dependência transferencial induzida pelo fetiche do pagamento, né? Eu vou induzir essa transferência porque eu quero que esse paciente volte. E continue pagando, e continue pagando, e continue pagando. A psicanálise radical como aliada de estratégias dos movimentos de libertação, por exemplo, o MST ele oferece, né? A Maria Rita Kell ela atende lá, né? Faz formação e etc. A tarefa é situar a prática psicanalítica na história para orientar o futuro individual e coletivo. E, para finalizar aqui, o sofrimento sistêmico. As doenças, elas não são individuais, elas são estruturais. É aquele, né? Você não está doente. Isso é só capitalismo. Tá? Isso não é burnout. Isso é capitalismo. Tá? O capitalismo, patriarcado e colonialismo são causas estruturais do mal-estar contemporâneo. Alguém tem dúvida disso? Esse colonialismo aqui, ó, no caso do Brasil, é o racismo. Essa prática colonial. Porque toda prática colonial é racista. Né? A redução da angústia ao nível do indivíduo serve para despolitizar o sofrimento e manter o status quo. Ah, é burnout. Não é o sistema que está criando. Não, você tem burnout. Você tem TDAH. Então patologiza. Né? Mas aqui o que eles estão propondo? A enfermidade como, né, como arma. A enfermidade como forma de... Né, os psicóticos não ensinam isso. Que aquilo que é a enfermidade deles, eles usam como arma contra o status quo. Por isso que tem que pegar o psicótico grave e colocar dentro de um manicômio. Prende, tira eles do convívio social, porque se a gente começar a observar direitinho, na verdade, é essa galera aí que verdadeiramente é livre. Porque eles estão vivendo o inconsciente a céu aberto e eu estou aqui recalcando a todo momento para conseguir viver em sociedade. Né? A psicanálise deve ajudar a elaborar o desejo de outro mundo e agir coletivamente em função desse desejo. Eu quero viver uma outra coisa, eu quero uma outra coisa, eu quero viver um outro momento da minha vida. Mas você acha que isso vai ver o quê? Poder da mente? Não, é ação, é praxis. Né? E necessitamos converter essa enfermidade do sujeito em uma arma contra o poder. Falar dela como uma arma contra o poder. Eu falo do meu sofrimento como uma forma de demonstrar que esse sistema é uma porcaria. Entenderam isso? Falar sobre esse sofrimento é para demonstrar o quanto que esse sistema é uma porcaria. Não é falar sobre esse sofrimento para me socializar em meu sofrimento. Vou encontrar um monte de pessoas que sofrem como a mim, nós vamos sentar numa mesa de bar, falar o quanto nós temos sofrimento psíquico, quais são os remédios que nós estamos tomando, ou
nas relações que eu tenho, perguntar se a terapia está em dia, isso é tudo coisa de um discurso do capital. O que eu estou dizendo para vocês é literalmente falar sobre esse sofrimento, é saber como que esse sistema nos adoece. É começar a... Gente, olha o que ele está me destruindo. Ele está me destruindo. Isso que é o mais importante para que a gente compreenda. Tudo bem? Se vocês puderem entrar no link aí, gente, marcar a presença, fico muito feliz, tá? Porque aí a próxima, no próximo encontro, eu já vou começar, já ver aí a questão de presenças, faltas, etc, para a gente organizar mais profundamente. Tudo bem? Encerramos por aqui hoje. Um abraço para vocês e até o dia 23 de março. Repetindo, até o dia 23 de março. Beleza? Um abraço para vocês. Que eu tenho agora mais um seminário. Gente, um abraço e até dia 23 para vocês. Tchau, tchau, viu? Bom estar com vocês aqui.